O primeiro orador inscrito é o senhor vereador, professor Célio Luparelli, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, ao longo do nosso mandato, temos ocupado essa tribuna para defendermos a dignidade da pessoa humana, como um princípio fundamental, chamando a atenção das autoridades federais, estaduais e municipais para temas como a universalização da educação pública, de qualidade e em horário integral, a universalização do atendimento público de saúde, a implementação de saneamento básico para todas as comunidades e o cumprimento dos dispositivos constitucionais que colocam as crianças, os adolescentes e os idosos como absolutas prioridades das políticas públicas. Condenamos aqui todas as ações ou omissões das autoridades e da sociedade como um todo que possibilitam o descumprimento dos direitos humanos, que devem ser direitos de todos. Temos sido combativos contra a política de redução da maioridade penal. Temos também combatido as decisões de terceirização e de privatização indiscriminadas do setor público. Na última semana, denunciamos inúmeros casos de maus-tratos aos animais, especialmente aos cães e aos gatos, fato que tem alcançado proporções absurdas. Hoje, contudo, saio do eixo combativo para prestar homenagem ao bairro em que nasci, cresci, trabalhei por muitos anos como professor e resido até hoje. Falo dos 421 anos de Jacarepaguá. Nesta semana, há eventos comemorativos por todo o bairro. Ontem, houve a missa na igreja de Nossa Senhora da Pena, que também completou mais um ano de aniversário. Hoje, tivemos um grande evento no Centro Cultural Dila de Sá, com alunos, pais e professores das escolas Evaristo da Veiga, Sobral Pinto, Carlos de Laé, Dom Armando Lombardi, Maria da Silva França e Morvan de Figueiredo. Jacarepaguá é um bairro da Zona Oeste do município do Rio de Janeiro. Localiza-se na Baixada de Jacarepaguá, entre o maciço da Tijuca e a Serra da Pedra Branca, e na beira norte das lagoas de Jacarepaguá e da Tijuca. O termo Jacarepaguá é tupi, que significa enseada lugar dos jacarés. A fundação do bairro de Jacarepaguá ocorreu em 9 de setembro de 1594. O bairro ainda é um dos mais importantes da cidade, com um dos metros quadrados que mais encarecem por ano. Nele estão localizados vários equipamentos públicos de grande importância para a cidade, bem como inúmeras indústrias e um comércio forte que torna o bairro o maior centro arrecadador do município. Apesar dos 421 anos de existência, de ter passado por uma grande transformação nos últimos anos, o bairro ainda sofre com o descaso das autoridades públicas. É o que se constata quando se leva em conta o débito dos governos em relação ao que nele se arrecada, a sua área geográfica, a generosidade de sua população e tudo de potencial que Jacarepaguá apresenta. A preocupação das autoridades ao longo dos últimos anos em relação a Jacarepaguá tem sido unicamente a de fracionar esse bairro que já teve dimensões geográficas muito além do que hoje é publicado nas cartas geográficas. Houve época em que o nosso bairro se estendia até São Conrado. Poucos sabem disso. Por outro lado, a própria Sulacap fazia parte de Jacarepaguá. Nos dias atuais, por estratégia dos governantes que sabem que dividir fragiliza e facilita o domínio,
Vários subbairros foram como que emancipados e Jacarepaguá passou, na visão deles, desses maus políticos, a ser apenas a área rural, que ainda inclui uma pequena parte do antigo Jacarepaguá. Para nós, moradores antigos, que lutamos pelo bairro, Jacarepaguá inclui, pelo menos, nos dias de hoje, pelo menos, Valqueire, Praça Seca, Tanque, Taquara, Pechincha, Freguesia, Anil, Gardênia Azul, Curicica, Camurim, Cidade de Deus e as Vargens. E pela manutenção dessa unidade geográfica, vamos continuar lutando. Ao mesmo tempo que fraciona o bairro, não se preocupe em atender a uma população cada vez maior. Grande parte ainda não tem a separação das águas pluviais do esgoto, o que provoca um aumento da poluição dos nossos rios e das nossas lagoas. A ocupação do solo de forma irregular e indiscriminada aumenta e até é estimulada a cada dia. O sistema de transporte não atende à demanda, mesmo com a implantação do BRT. Como temos tido contato permanente com a população, seja por meio do gabinete itinerante, seja pelas redes sociais, recebemos inúmeras queixas relativas à falta de linhas de alimentação que seriam feitas pelo transporte alternativo ou por micro-ônibus das empresas locais. Principalmente para os idosos, para as gestantes e para os portadores de deficiência ou de moléstias, como os cardíacos, a falta dessas linhas tem causado grandes transtornos. A criação do BRT dividiu o bairro no eixo Campinho-Praça Seca-Tanque, Taquara-Curicica em duas metades, o que vem causando prejuízos para o comércio local em razão de não haver estacionamentos suficientes e o temor pelas multas e pelos reboques. Muitos moradores acabam se deslocando para outros bairros a fim de realizar compras tranquilamente, podendo estacionar seus veículos. Há necessidade de um estudo sobre esse tema, sob pena de termos inúmeras lojas comerciais fechadas em Jacarepaguá. Sabemos que a política de segurança pública desse governo estadual não vem dando a resposta que a população de todo o Rio de Janeiro espera. Mas em Jacarepaguá, a situação é ainda mais grave. Na Praça Seca, São José Operário, na Taquara, no Jordão, e no Tanque, na Covanca, os bandidos estão dando as cartas. Não há paz para os moradores. Em todo o bairro encontramos pessoas apavoradas, mas, nesses pontos, a situação é ainda mais grave. Na Praça Seca, a grande praça foi atingida pelo BRT, mas o que salta aos olhos, além da elevada criminalidade, é o abandono flagrante do chafariz histórico, onde muito lixo e água retida podem ser veículos de doença. O coreto que serve para abrigo de mendigos, os canteiros sem plantas de jardim, árvores secas e prontas para cair e causar acidentes graves e outras repletas de parasitas indicam o descaso. A Praça Seca poderia ser o local de apresentação de peças teatrais, música e de outros eventos culturais e de entretenimento. O mesmo sinal de abandono se constata na Praça Saiqui, no Valqueire. Nela, poderia ser colocado um equipamento público, como uma arena cultural, com um tratamento acústico, para não prejudicar os moradores. Nosso bairro não tem um teatro público. Já pedimos ao prefeito da cidade a transformação da lona cultural do Barro Vermelho em arena cultural. Também solicitamos ao prefeito atenção para a Biblioteca Cecília Meirelles, situada na Rua Doutor Bernardino, na Praça Seca. Ela está cheia de infiltrações e o prédio não é municipal. Junto ao secretário municipal de transporte, estamos pleiteando a solução para o caso do plano inclinado da Pena, visto que o mesmo não atende às pessoas idosas e às portadoras de deficiência. Tem que haver uma solução, como a colocação de veículos que conduzam as pessoas desde o Largo da Freguesia, ou pelo menos do patamar da Igreja do Loreto, até a estação do plano inclinado, viabilizando sua utilização por muitos usuários. Estou terminando essa homenagem crítica, senhor presidente,
dizendo o seguinte: ainda junto à Prefeitura, temos solucionado um tratamento especial para o Parque Municipal Pinto Teles. Reivindicamos a realização de um estudo para a recuperação do campo de 7 de setembro e a implementação de projetos da Prefeitura nesse equipamento. As escolas municipais Júlio Werner, em Portugal Pequeno, Dom Armando Lombardi, na Praça Seca, e Edgar Werneck estão ou sem quadra de esportes ou com a quadra para recuperação. Os cariocas que não conhecem precisam visitar o Alto da Pedra do Galo, onde se encontra a Igreja de Nossa Senhora da Pena. A vista de 360 graus possibilita ao visitante conhecer a Baixada de Jacarepaguá, a Barra da Tijuca, o Camurim e o Recreio dos Bandeirantes. Ainda temos como atrações turísticas o Bosque da Freguesia, a Igreja de Nossa Senhora do Loreto, na Freguesia, e o Museu Bispo do Rosário, na colônia Juliano Moreira, na Taquara. Ao comemorarmos 421 anos de fundação, queremos dedicar nosso tributo a Jacarepaguá em nome de mais de 1 milhão de moradores, dizer de nosso orgulho de nele morarmos e chamar a atenção das autoridades para que nos respeitem, implementando as políticas públicas que merecemos. Parabéns, parabéns, parabéns aos moradores e amigos de Jacarepaguá. Muito obrigado. A presidência tem a honra de registrar a presença do excelentíssimo senhor vereador da Câmara Municipal de Bagé, no Rio Grande do Sul, vereador Omar Gani. Seja bem-vindo a esta Câmara Municipal da capital fluminense. Bem-vindo. O próximo orador inscrito é o vereador professor Aproveitando, então, o próximo vereador inscrito, então, é o vereador Célio Parelli, que dispõe de 10 minutos. Não, eu não vou precisar de 10 minutos, porque nos 10 minutos que me concederam gentilmente, eu fiz a homenagem ao nosso bairro, Jacarepaguá, apenas reiterar que durante o mês de setembro, durante todo esse mês, que é o mês do nosso bairro, o mês, repito, de Jacarepaguá, na Igreja de Nossa Senhora da Pena, nós teremos festividades alusivas também ao aniversário daquele templo. Vale dizer que o Alto da Pedra do Galo, onde se situa a Igreja da Pena, na verdade, ele não é um lugar apenas para católicos. Porque a gente fala Nossa Senhora da Pena, parece que nós estamos nos remetendo apenas às pessoas católicas. Não, a pessoa pode perfeitamente ir lá no topo da Pedra do Galo e ter uma vista maravilhosa, repito, da Baixada de Jacarepaguá, e é realmente uma visita interessante para quem gosta de turismo e ecoturismo. Muito interessante. Então, eu queria convidar todos os moradores da cidade do Rio de Janeiro que conhecem normalmente a Igreja da Penha, que é a mais famosa, né? Tema de novelas, inclusive, também um lugar prazeroso, bonito, que eu várias vezes visitei. Mas existe a Igreja de Nossa Senhora da Pena, que é a protetora dos artistas e que fica, portanto, lá no alto da igreja, lá no alto da Pedra do Galo, na freguesia, e que vale a pena visitar. Até porque, embora não contemple as pessoas que são portadoras de deficiência, o plano inclinado, ele atende medianamente aos interesses daqueles que pretendem chegar ao topo lá da Pedra do Galo. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado e viva Jacarepaguá!